E para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar, vamos agradecendo a toda a espiritualidade maior pelo trabalho de nos trazer o amparo e a sustentação. Vamos agradecer ao Cristo Jesus pelos seus ensinamentos e ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Na oportunidade, pedimos a Deus e a Jesus que possamos trabalhar com auxílio da espiritualidade maior para a limpeza, harmonização e renovação do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Que o passe seja instrumento divino com as energias do mais alto e através do Cristo Jesus possamos receber esta energia sagrada para alívio de todas as nossas aflições, como medicamento que cura as feridas do corpo e da alma. Que o passe possa nos trazer a paz, a luz, a harmonia e o equilíbrio para melhores escolhas, a fim de prosseguirmos a jornada, trabalhando para a nossa evolução espiritual. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento sagrado para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 78. Purifiquemo-nos. Abaixo, uma epístola, que é fruto de uma carta endereçada a Timóteo, que está lá no livro 2, no capítulo 2, versículo 21. Diz assim: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje. Assim prossegue o benfeitor. Em cada dia de luta é indispensável atentar para a realização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a invigilância do trabalhador de Jesus, neste particular. Quem não guarde os ouvidos para ser utilizado pela injustiça, quem não vigie a língua, pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações. Ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação, vasos frágeis e imperfeitos. Fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes
e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários. Exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para uso do Senhor. Nessa mensagem, Emmanuel nos convida ao trabalho, como cita no primeiro parágrafo, que cabe a cada um de nós, de maneira solitária e contínua, buscar a purificação. Veja que Emmanuel, quando fala da purificação durante a mensagem, ele fala desse vaso sagrado, que é a nossa casa mental. Mas esta tarefa de trabalharmos para vencer todas as chagas que nos impede de sermos este vaso limpo, começando pelo interior e refletindo no exterior, cabe a cada um de nós. E buscar esta purificação, sabemos que não é um trabalho fácil. Muitas vezes somos contaminados pelos vícios morais, do egoísmo, da maledicência, do individualismo, da indiferença quanto aos nossos semelhantes. Mas se nós queremos, assim como Jesus, trabalhar para vencer o mundo e não nos deixarmos ser tragados pelos vícios e pelas más paixões que o mundo nos oferta, é preciso que estejamos atentos às nossas escolhas. E este trabalho cabe somente a nós, sermos operários do nosso espírito, jardineiros da nossa existência. É nós que temos que vencer todas as más paixões para estarmos libertos de todas essas chagas que a pequena escurece o nosso espírito. Não devemos delegar a outro uma tarefa que o Senhor nos confiou, de trabalhar todos os dias na nossa edificação interior, tendo o cuidado de erguer em nós um altar íntimo, em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Sabemos que é difícil conviver no mundo
com a certeza de que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. É difícil para todos nós termos a certeza de que a terra para nós é casa de passagem, mas que a nossa verdadeira morada não é a terra. Somos espíritos, passando por uma experiência terrena. Então cabe a cada um de nós, através de nossas escolhas, decidirmos que tipo de patrimônio que nós queremos edificar para o nosso espírito. Uma vez que a nossa edificação íntima vai depender muito de como nós estamos durante a nossa caminhada, trabalhando com desempenho para executar as tarefas, neste processo contínuo, no campo da evolução moral e principalmente espiritual. O Criador nos deu a possibilidade de reencarnarmos com esta missão de trabalho para a nossa purificação interior. Mas também nos deu o livre arbítrio para que nós possamos escolher se queremos trabalhar para que este patrimônio que nós estamos construindo seja perecível ou imperecível. Está em nossas mãos fazermos a escolha daquilo que nós queremos levar para a nossa vida. E é por isso que ele diz: raríssimos são aqueles que conseguem construir esse patrimônio para o espírito. Raríssimos são aqueles que conseguem se despojar das coisas materiais, trabalhando durante a sua caminhada, buscando um equilíbrio entre o ser e o ter, se livrando todos os dias das ervas daninhas, da maledicência, da ganância, do egoísmo. Este é um trabalho de purificação íntima. Veja que na mensagem, tanto na epístola quanto na mensagem de Emmanuel, ele não está dizendo que o trabalho de nos purificarmos seja para nos santificarmos. Não. Nenhum de nós alcançaremos a santificação. Até porque, se estamos encarnados na Terra, é porque todos nós somos devedores. E é por isso que a Terra é um planeta de provas e expiações, para que nós possamos travar um bom combate com nós mesmos, trabalhando arduamente para modificar o nosso caminho e vencer todas as nossas imperfeições morais. E é por isso que raríssimos são aqueles que buscam ao longo da sua caminhada ter uma vigilância contínua sobre os seus atos, buscando sempre, todos os dias, a corrigenda para não cair em tentações. E uma vez, Jesus diz assim para os fariseus. Ele os repreende duramente quando ele diz que os fariseus,
eram sepulcros caiados por fora e podres por dentro. E por que Jesus traz essa repreenda aos fariseus? É porque os fariseus trabalhavam nas escrituras dos livros santos, ou seja, transmitiam as palavras santas, mas não vivenciavam as palavras que eram transmitidas através dos livros santos. Então nós precisamos escolher. Se nós queremos vivenciar o Evangelho de Jesus, é preciso que nós honramos o Cristo Jesus pelos seus ensinamentos, não nas palavras, mas em nossas atitudes. Jesus sabia o quanto que era difícil propor isso aos seus seguidores. E ainda em Mateus, Jesus diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não tem como purificar-nos espiritualmente quando o nosso coração está carregado de ódio, de rancor, de ressentimento, quando nós somos extremamente maledicentes para com os nossos irmãos, gananciosos, invejosos. Isto vai contra os princípios da lei de amor. E todos nós somos filhos divinos do amor. E através dos ensinamentos do Cristo Jesus, o Pai nos convida todos os dias ao trabalho divino da nossa purificação, para colocarmos o amor em movimento. E para colocar o amor em movimento, não precisamos de palavras, precisamos de gestos, de carinho, de respeito, de amor, de perdão e de compreensão. Porque todas essas virtudes nós herdamos do Pai. E quando nós não vencemos as energias densas da maledicência, do egoísmo, da ganância, nós estamos trabalhando contra nós mesmos, porque nós estamos indo contra os princípios maiores do Pai, que é a lei de amor, que nós precisamos praticar todos os dias para com os nossos semelhantes. Mas como nós vamos praticar a lei de amor para com os nossos semelhantes, se muitas vezes não conseguimos praticar a lei de amor para com nós mesmos? No que tange à compreensão dos nossos sentimentos, a mudança do rumo da nossa caminhada, somos nós que temos a capacidade de mudar o curso da nossa vida. E Jesus nos convida para que nós trabalhemos todos os dias pelo menos um pouquinho nesta purificação tão necessária para o nosso adiantamento no campo moral e no campo espiritual. Que nós sejamos vigilantes da nossa conduta, porque muitas vezes nós vamos errar, nós vamos cair, mas é muito importante que nós busquemos nos ensinamentos de Jesus
as forças para nos reerguermos e começar tudo de novo. E toda vez que nós buscarmos forças para nos reerguer das nossas decaídas morais, não estaremos sozinhos. Seremos amparados pelo nosso anjo guardião, pelos nossos mentores, que estarão nos dando as mãos e novamente nos ajudando neste trabalho de edificação interior. E assim, quando nós escolhermos os caminhos divinos da nossa edificação íntima, da nossa purificação, nós estaremos tendo como aliados o Cristo Jesus, que é o maior psicólogo de nossas almas. É Jesus que nos ajudará neste caminho de edificação interior. É através dos seus ensinamentos, da disciplina da oração, de buscar todos os dias conhecer melhor a nós mesmos, que teremos a capacidade de fazer melhores escolhas, traçando sempre o bom combate, primeiro com nós mesmos. E quando nós conseguirmos realizar em nós esta transformação, estaremos no caminho da purificação. E aí nós poderemos, sem medo de ser feliz, trabalhar ao lado de Jesus como vaso abençoado, edificando-nos todos os dias e auxiliando os nossos irmãos menos esclarecidos a também trilhar o caminho divino da purificação. É o que nós conseguimos agregar na mensagem com o auxílio da espiritualidade maior. E agora vamos juntos vibrar paz e luz para a nossa comunidade. Que Jesus abençoe os nossos irmãos. Que nossas casas de oração sejam essas casas santas que nos acolhem, que nos tragam todas as informações acerca do Evangelho para que nós encontremos as bênçãos e oportunidade de trabalho para a nossa purificação interior. Que Deus abençoe grandemente a nossa família. Que nossa casa seja escola de bênçãos para a união de todos nós, em prol do trabalho divino de nossa transformação interior. Que Deus, com a sua infinita bondade, junto à espiritualidade maior, nos ajude neste trabalho de limpeza, de renovação do campo vibracional no interior e exterior de nosso lar, para que nossa casa seja sempre o nosso porto seguro. Que estejamos em comunhão com a família, trabalhando todos os dias na redenção de nós mesmos. Que todas as energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam no nosso quintal, atendendo às nossas plantas, nossos animais de estimação. Vibramos paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada. E é chegado um momento muito especial do culto do Evangelho em nosso lar, onde recebemos da espiritualidade maior as bênçãos sagradas do passe, advindas do Cristo Jesus. Que o passe seja o medicamento sagrado para nos livrar de todas as dores do nosso corpo, da nossa alma. Que o passe nos ajude na limpeza e transformação de nossas telas mentais, para que nós tenhamos saúde mental, paz, luz, harmonia e equilíbrio, saúde para prosseguir a jornada. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto.
se transformando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E em comunhão com Cristo Jesus e com a espiritualidade maior, vibramos por todos os lares, pedindo ao Criador e a Jesus que haja paz e luz entre todas as famílias, célula sagrada e divina para a transformação da humanidade. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela dor do luto. Cura através do passe, Senhor, os irmãos que padecem pela enfermidade em seus lares. Abençoa com as ferramentas do perdão, do amor e da compreensão os lares que estão em discórdia. Nos ajude, Senhor, a trabalhar pelos lares que padecem pela falta do pão de cada dia, do trabalho, da moradia segura. Abençoe todos estes irmãos em estado de vulnerabilidade social. Abençoa, Jesus, e permita que nossas vibrações cheguem ao Pai, quando nós pedimos paz e luz para todo o nosso planeta Terra. Abençoe os países que padecem pelo horror da guerra. Abençoe todos estes irmãos que passam por essa experiência dolorosa. Cuida, Senhor, da nossa pátria. Abençoe o mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Abençoe todos os aparelhos que foram constituídos para atender às necessidades do nosso povo. Permita que em nossas orações estejamos vibrando pela paz, pela luz, pela harmonia em todo o nosso planeta Terra. Que possamos dar as mãos nesta corrente magnética de amor, trabalhando para sermos um só povo, uma só nação. Esteja conosco, Jesus, quando encerramos o culto do Evangelho em nosso lar, falando com o Pai através da oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe e aos tarefeiros celestes por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus.